Dos casos de uso que a gente tem, vamos entender basicamente. Deixa eu dar um cenário de caso de uso aqui. Primeiro, o que a gente hoje entende, gostaria de abrir aí para o público. Falem aí quais são os casos de uso que vocês mesmos imaginam. Eu sei que isso vai correndo e depois, se alguém falar alguma coisa e botar aí no chat, a gente pode resgatar e entender. Basicamente, os nossos casos de uso que a gente tem dentro do nosso padrão, na parte de criação de conteúdo automatizado, isso é uma coisa que já falei, que é exatamente as empresas, tanto de marketing quanto de mídia em geral, publicidade, design, já utilizam essa parte de IA generativa não apenas para criação de conteúdo, mas também para outros setores, né, como a parte de planejamento. A parte de planejamento entra desde o primeiro atendimento do cliente, sentar numa reunião, sumarizar bem quais são os requisitos que esse cliente quer. Como é que você faz isso? Primeiro de tudo, você precisa ter sistemas que capturem essa conversa, seja ela por áudio, por vídeo, para que você consiga fazer uma transcrição. O ideal disso, hoje eu sempre falo para a maioria das pessoas, inclusive quem trabalha comigo, que é criar alguns acordos, né? Acordos de vamos falar de uso de briefing, de alguma coisa, algum termo técnico que seja do acordo de vocês, seja do métier de vocês, para que vocês consigam pensar isso e dar peso a essas palavras quando você for sumarizar, porque isso ajuda a inteligência artificial. No momento que você tiver uma reunião bacana e tiver ela rodando e tudo, você conseguir sumarizar aquele termo que você sabe que falou, porque você tinha na sua anotação, seja no processo. Então, vamos dar um exemplo, falar de timeline, falar de deadline, falar dos prazos. Olha, nesse momento vamos falar do prazo. Se tem essas palavras, na transcrição você consegue correr com muita facilidade, né? Outra coisa, delegar tarefas nominalmente para as pessoas, já que você imagine que você não está falando apenas para outra pessoa que tem um entendimento, você também está falando para ter isso como repertório de uso, né, dados, para que você consiga sumarizar tranquilamente. Então você pode falar, fulano, faça isso dessa forma. Quando você for sumarizar isso, vai ser muito fácil da inteligência artificial dizer que fulano tem tal coisa para falar ou para fazer e tem prazo, tem alguma tarefa delegado para ele. Isso é muito, muito inteligente e é como eu tenho usado no decorrer do tempo. Obviamente, ainda passa pela parte de conteúdo criativo, para a parte de blogs, material de marketing criativo, ainda tem um pouco de dificuldade na parte de gráficos, porque gráficos, inclusive, vamos falar sobre uma questão ética, que no momento muito oportuno, a gente vai precisar falar sobre isso, que vai haver uma superpopulação de dados sintéticos. Então, é muito importante vocês usarem os dados sintéticos, porque isso é um ganho marginal em vários aspectos, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, você produz mais gastando um pouco menos, mas ao mesmo tempo, essa facilidade ela vai ter um custo no médio prazo. É exatamente como você produzir garrafa PET e ter microplástico. Vai chegar o momento do microplástico sobre criações sintéticas. Então, procurem usar, especialmente vocês que estiverem na ponta de lança, aí, produzindo material para a rua, terem um entendimento do que vocês estão fazendo. Obviamente que isso vai ser consumido, mas vai ser também utilizado para treinamento dessas IAs no futuro. Então, vai haver um refluxo. Então, é muito inteligente falar disso nesse aspecto. Isso já fala do futuro. Concluindo essa parte, falando de desenvolvimento de softwares assistidos por IA, a parte de desenvolvimento de software ela vai passar por uma grande transformação e ela vai passar por essa transformação agora, porque a gente está sofrendo uma série de novas implementações de IA nessa parte de software como um todo. E software, obviamente, impacta programadores, né? E com o uso de códigos sintéticos, com a codificação sintética, hoje, muito provavelmente, em breve, a gente vai ter um grupo de pessoas que vai estar tratando desse assunto de só cuidar da revisão desse código, de fazer a emulação, porque a escrita mesmo, o bruto do trabalho, vai ser feito por uma IA. Então vai ter muito mais peso
um gerente de projeto, um gerente de dados, um engenheiro de programação, um engenheiro de software, para entender mais as questões macro e as questões mais difíceis que ainda a IA não alcança. Então, é uma das coisas que vai acontecer. Na parte de design gráfico, como falei, vai acontecer, já está acontecendo essa revolução desde 2013, e na parte de customização da experiência do cliente, eu acho que é um fator central, especialmente para o marketing, mas eu acho que não apenas para o marketing, eu acho que para as empresas, mesmo as empresas pequenas e entrantes no mercado, e também, claro, as empresas grandes, eu acho que a atenção ao cliente, a personalização ao cliente, ela acaba sendo ainda colocada de uma maneira muito burocrática no mercado, ainda muito linear, né? Ou seja, sistemas muito lineares, muito burocráticos. Você vai num call center, é um passo a passo que tem um pouco mais de fluidez do que tinha no começo da implementação desses processos de atendimento por inteligência artificial. Mas eu acho que a experiência, ela, com o tempo, ela também, a gente vai se acostumando a esse uso, e, claro, a gente tem mais exigências a esse uso. Então, eu acho que a personalização da experiência como um todo, ela não é apenas pelo custo marginal, ou seja, reduzir o custo, o que é importante, claro, para toda empresa sobreviver nesse contexto. Mas eu acho que tem um processo de adaptação, e essas empresas têm que estar olhando para isso. Mesmo as empresas grandes, que já têm um background já até enrijecido, cristalizado por isso, mas as empresas pequenas que conseguem implementar processos mais enxutos e atividades que consigam acompanhar essas mudanças no mercado, vai ser muito importante.